meu nome é Pamela, eu faço pedagogia e hoje eu vou apresentar o trabalho Acervo Público e Identidade, Sujeitos Negros e a Coleção Trinca. Bom, esse trabalho ele resultou da iniciação científica que eu desenvolvi com a FAPESP no ano de 2020 e 2021, cujo título da pesquisa está explicitado aqui no slide em negrito. Então, o objetivo foi investigar as narrativas negras presentes na referida coleção, buscando demonstrar o silenciamento da memória da população negra na coleção, não ficando apenas nesse aspecto. Então, a biblioteca, ela é um lugar de memória que contribui para a formação de identidade e, nesse sentido, a problematização sobre a pluralidade de narrativas e o protagonismo negro ganham espaço na análise e são importantes para entender o acervo. Para isso, foi adotada a perspectiva de análise das referências da história cultural e interface com os princípios da biblioteconomia. Então, dito isso, a gente pode de fato entrar no trabalho com acervo, que consistiu no uso do site do Sistema de Bibliotecas da Unicamp para fazer dois movimentos. O primeiro, a construção do instrumento de pesquisa a partir da verificação dos exemplares da coleção Trinca, e o segundo, o levantamento quantitativo da biblioteca do CMU e também da coleção. E esse levantamento ele resultou em duas tabelas, a tabela de assuntos e a tabela de palavras-chave. Aqui a gente tem algumas informações sobre a biblioteca do CMU, segundo esse levantamento quantitativo. Então, apesar dos limites que esse levantamento tem, a gente pode fazer duas considerações sobre o CMU. A primeira, ela diz respeito à questão de que a maior parte dos exemplares que estão dentro desse levantamento que tratam da temática negra, elas estão reunidas, em sua maioria, nos vocábulos ou nos assuntos que dizem respeito à escravidão. E isso traz uma sobreposição e uma homogeneização do sujeito histórico a essa condição de escravizado, que impacta o passado, quando a gente fala de memória, e o presente, na construção de identidade dos leitores que frequentam a biblioteca e do acervo. A segunda consideração é sobre a proporção de exemplares, porque a biblioteca inteira do CMU tem 11 mil exemplares e o número desse levantamento não corresponde nem a 10% desses títulos. Então é importante uma investigação sobre esse acervo para que a biblioteca também se ocupe de coleções ou de outros exemplares que tratem dessa cultura produzida e protagonizada pelos negros. Na coleção Trinca, a gente tem um movimento bem parecido com o dessa biblioteca, porque o que acontece? Na construção do instrumento de pesquisa, que reuniu 1.376 exemplares de livros e folhetos, a gente identificou, tomando como objeto apenas os livros, 5 livros que tratavam da temática negra diretamente nos títulos, e com o levantamento quantitativo da coleção, a gente identificou outros 2 exemplares. Então, no total, a gente constituiu uma amostragem de 7 exemplares que tratam da temática negra, pelo menos nos seus títulos, e desses livros foram analisados 4, que estão aqui explicitados nessa tabela. Então, eu não vou poder me aprofundar em cada livro, então eu vou fazer algumas considerações gerais também sobre esse quadro. Então, a gente percebe que nessa amostragem de 4 exemplares que foram lidos e analisados, tem-se 2 categorias. A categoria dos livros, que coloca o negro na condição exclusiva de escravizado, então que é o caso do A Escravidão na América Espanhola e A Fuga dos Escravos em Campinas. E depois a gente tem a outra categoria que coloca o negro como sujeito histórico, ou seja, que ele é construtor da história, pertence à história brasileira, que é o livro Teatro Experimental do Negro, Testemunhos, e o negro na cultura brasileira. Então, a gente vê também nessa tabela, com relação à coluna de autoria, que tem uma predominância de autores brancos. São 15 autores brancos, 2 autores negros e uma autora negra. E esses autores negros, eles estão concentrados no livro Teatro Experimental do Negro, Testemunhos, e os nomes são Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos e Giomar Ferreira Marcos. Então, quando a gente vê isso, percebemos que tem uma certa conservação da hegemonia nessa amostragem, porque há a predominância de um grupo e uma certa invisibilização de outro grupo. Então, de forma geral, a gente conclui que os livros da amostragem presentes na coleção do Trinca, eles demonstram um ambiente muito marcado por contradição, preconceito, conflito e exclusão. E que essas características, elas são mais do acervo do que do Trinca, por conta de a gente estar trabalhando com coleções particulares. Então, a gente não, apesar dessas coleções
desse grupo de livros representar uma mentalidade, eles não representam a totalidade de leituras ou a totalidade de livros que o proprietário reuniu. Mas o que sobrou do que o Trinca reuniu contribui para uma representação de Campinas do século XIX e XX que inviabiliza as contribuições da população negra, embora já tenha estudos mostrando que essa população negra se mobilizou e ela constrói de forma ativa, como é o caso do estudo de Kleber Messiel. E aí eu vou destacar aqui uma das entidades que ele faz, que ele levanta na sua pesquisa, porque ele pesquisa as entidades negras construídas. Ele listou 23, e dessas 23, a mais antiga, que é a Flor da Mocidade, ela existia antes de 1988. Então isso ilustra como os sujeitos negros se organizam construindo de forma ativa a história, e com esse breve estudo a gente vê como que há outras narrativas e que a biblioteca e os espaços de memória devem buscar visibilizar essas narrativas. E aí, por fim, eu encerro dizendo que essa pesquisa ela desenvolveu uma perspectiva de análise que identifica o racismo estrutural e que contextualiza a composição de coleções. Então, ela cumpre entender o cenário de inviabilização que afeta as coleções, problematizando essa questão para que ela seja alterada. Então, isso significa que, a partir de uma ausência, se cria um contraponto e que esse contraponto ele possui uma grande capacidade de investigação e problematização. Porque quando a gente mexe com as coleções, a gente está mexendo com o presente e com o passado, porque ela também problematiza as nossas práticas. Então, é necessário a gente romper com essa ideia de neutralidade das bibliotecas e enxergar a potencialidade que esses espaços possuem em conservar, preservar e representar, perpetuando identidades. Então é isso, muito obrigada.